a morte matada e a morte morrida. No Nordeste do Brasil, se diz que uma pessoa morre de morte matada ou morre de morte morrida. A morte morrida seria aquela que acontece naturalmente por motivos de uma doença terminal muito grave ou de velhice. Já a morte matada é aquela quando uma pessoa é assassinada, já seja por marginais ou, quem sabe, aos pedidos de um político querendo tirar alguém fora de campo, ou talvez pela sentença judicial de um júri popular. Não esqueçamos que a pena de morte existe pelo mundo afora. Mas no mundo espiritual, a morte matada é considerada como uma vida interrompida. Como exemplo disso, há um fato histórico bem interessante que ocorreu em Singapura há alguns anos. Um militar com mão de ferro assumiu o comando do país. Em 6 meses, esses cerca de 500.000 presidiários sobraram somente 50. Todos os criminosos foram fuzilados. Todo homem público, político, policial, etc., também foram fuzilados, pois existiam milhares de provas contra eles. E o povo de Singapura festejou. Os comentários favoráveis a este ato histórico foi reverenciado popularmente, pois a maldade foi erradicada de vez de uma lambada. E como resultado a tudo isso, Singapura nos tempos atuais goza de muita paz, mais do que isso. Singapura é hoje um país de primeiro mundo, arborizado, com edifícios maravilhosos e um povo feliz. Mas o que é que aconteceu com os fuzilados de Singapura no mundo espiritual? Para onde foram esses homens mortos por esse militar mão de ferro? Olha, é muito provável que alguém da nossa vizinhança seja um desses homens fuzilados que reencarnou por aqui e hoje está fumando maconha pelas ruas e assaltando gente para roubar-lhes o celular. Afinal, todos os homens da Terra nascemos com um tempo predestinado e uma data para partir de regresso ao mundo espiritual. Mas esse final de vida, que é predestinado, tem que ser de morte morrida, como se diz por aqui. Deve-se morrer na cama, dando o último suspiro entre amigos e familiares que nos amam e choram quando partimos deste mundo. Pelo menos esse é o plano da espiritualidade, dar a cada ser humano a oportunidade de criar raízes, ter seus descendentes, evoluir como pessoa e deixar sua marca antes de partir, deixar nosso legado. Mas com a morte matada, esses planos espirituais são quebrados. Quando se mata alguém, se obstrui o tempo que lhe foi destinado antes de encarnar. E cada vez que isso sucede, a espiritualidade nos envia imediatamente de volta para a vida para terminar o ciclo completo. Por exemplo, se Martin Luther King tinha como predestinação viver até os 90 anos para deixar seu legado, depois que foi assassinado, ele reencarnou, pois nasceu novamente 9 meses depois para completar os anos que lhe faltavam. Com John Kennedy aconteceu a mesma coisa, também com Indira Gandhi, com Che Guevara, Salvador Allende, Chico Mendes e tantos mártires que morrem neste mundo. E essa regra de enviar os mortos para a vida mais uma vez é generalizada para todos os homens deste mundo. A regra também serve
para os eletrocutados nos presídios, ou os que morreram nas câmaras de gás, ou aqueles condenados que recebem uma injeção letal. Essa regra seria também a causa de tanta morte à tenra idade, pois os reencarnados viverão apenas os anos que foram denegados e que devem recuperar de volta. E assim que se completa o ciclo que foi interrompido, ele morrerá mais uma vez. Geralmente, ele já nasce doente para viver só aqueles anos que lhe faltavam. 5 anos, 10 anos, 20 anos, seja lá o que for. Concluindo, matar os nossos homens não resolve nada. Matar um assassino também não, pois ele reencarnará novamente para mais uma vez fazer da nossa vida um inferno, seja lá com a idade que for. 7 anos, 10 anos, 15 anos, talvez, ou talvez mais. Extraído do livro Pontos de Vista e Teorias sobre Estudos, da escritora Paloma Herr.